Olá, meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos conceda a sua bênção de amor nesse momento. Diretamente de Santana do Livramento, aonde passamos novamente a residir, né? Voltamos para nossa casinha, graças a Deus. Aguardo vocês para um momento de elevação. Estou precisando muito, né? Estávamos acostumados com o silêncio, né? Aqui habitualmente é silêncio, porém estamos na proximidade das festividades de 20 de setembro, né? E desde o 14, como todos sabem, a cidade é invadida pelos tradicionalistas. E nesse momento tem um conjunto tocando aqui, né, na frente da minha casa. Mas o nosso intercâmbio é com a luz. A nossa proximidade neste momento é com Jesus. E nós podemos, e nós conseguimos, em qualquer ambiente, em qualquer situação da vida, nós conseguimos nos elevar à luz. Basta querer, porque esta luz está dentro de cada um de nós. Está gravada no nosso inconsciente, no consciente, na consciência. Não tem como dizer que não sabia, não conhece, nunca sentiu, não sabe, porque não teve o interesse. E eu vos saúdo, sejam muito bem-vindos a esta nova fase, né? Querida Lindaura Mansur, minha vizinha aí, né? Que era aí de Niterói, onde eu estava, mas uma amiga de muitos anos, né? Companheira das nossas atividades. Minha amada companheira de sempre, Sandra Santana, há 17 anos, estamos nessa estrada, né? Juntas na Associação Espírita Duque de Caxias. Continuemos. O irmãozinho Vilmar Romero, aí do bairro Rio Branco, que também, ele e sua esposa Cleusa, eram meus companheiros no tempo que morei no bairro Rio Branco, né? E aí está também a querida Grazi Silva, né, dizendo boa noite, Deus abençoe a todos. A Júlia Gomes Pereira, amada Júlia, que ontem também estava na recepção que tivemos calorosa aqui, né? A Dequinha, querida de Rivera, né? O Alberto e a Cate também de Rivera, que agora estamos bem próximos, queridos irmãos, né? Já vi a Janete também, de Curitiba, no Paraná, nossa companheira do grupo de estudos. Vocês me avisem o horário que eu estou 100 horas aqui. A Janete está dizendo, Deus abençoe, uma noite linda para todos, uma noite de paz, diz a Dequinha Dias. Muito obrigada, querida Dequinha. Aí está o companheiro Hernani Carvalho, um grande abraço, querido amigo, aqui de Livramento também. A Dequinha, querida, lá da Alvorada, um fraterno abraço a você, ao seu bigodinho, ao seu esposo, muito queridos. Estiveram lá na minha casa me conhecendo, né? O querido Hernani dizendo boa noite, seja bem-vindo ao retorno. Obrigada, amigo querido. Aí está a Cleusa, né? Esposa do Vilmar Romero, me dizendo boa noite, querida amiga amada, louvado seja, querida. Como é bom ser querida. Muitas das vezes a gente é preciso ficar longe das pessoas para que as pessoas... para que o amor sacuda a gente, né? Sacudir, assim, pra gente ver o quanto a gente gosta das pessoas, a gente ama, né? E como é bom, meus queridos e amados irmãos, esses momentos que a gente tem oportunidade. Aí está a querida Rosângela Maciel,
A Dequinha está dizendo, espero que tenha feito uma boa viagem. Foi maravilhosa, querida irmã. Muito bem. A gente sabia que a energia que ela ia sentir, né? Gente, ela tá sorrindo, conhece as pessoas, sacode a cabecinha. Olá, Edson Vargas, muito boa noite, seja bem-vindo. Ela está muito bem, graças a Deus, a viagem foi maravilhosa, minha filha querida me acompanhou, né? Retornou à noite de ônibus porque às 6 horas ela já entra no hospital, né? Deu tudo certo. Estamos muito bem aqui, né? Na nossa casinha e agora vamos pôr as coisas em dia, que está bastante desalinhado, né? Mas estes irmãos amados fizeram um trabalho aqui que vocês não imaginam, né? Eles pintaram até as paredes, mas olha, só pintaram os 7. Lindos, maravilhosos. Muito obrigado, meus queridos. Então, não sei, eu acho que já tá na hora, né, gente? Diz aí. Eu não tenho a menor ideia, sabe? Estou um pouquinho cansada, mas não posso deixar, né? Nós deixarmos o nosso 150ª reunião virtual da oração. Estamos na reta final do Conhecendo o Evangelho. E vamos, em nome de Deus e de Jesus, prosseguir a nossa trajetória, porque essa reta final, além da coisa, né? A Angele Chaves, nossa companheira de alegria, né? Muito obrigado por sua presença. E um grande e fraterno abraço a toda a família, querida irmã. Que Deus nos abençoe, que esta noite, mesmo com barulho, tenhamos uma energia bem elevada. A irmã está dizendo uma noite abençoada para todos, que assim seja. A Vilda Maltoni também de Livramento, boa noite a todos vocês. Muita luz na nossa caminhada, bem-vinda à Terrinha Maria, que assim seja, querida irmã. Que assim seja. Teremos a oportunidade de nos conhecer. Que Deus nos abençoe, querida irmã. Já estamos nos implantando para novas atividades, né? Vamos aí, intercambiando amor. Não coloquei a minha aguinha aqui, mas aonde ela está, ela vai ser radiada igual, né? Com toda certeza. Meus queridos irmãos, um pouquinho frio aqui, a nossa casa é muito fria, sabe? As paredes são grossas, então quando esfria leva um tempão para aquecer, né? Mas as previsões são de dias quentes, né? Que o frio do inverno vai ir embora. Muito bom. Ah, eu adoro. Eu sofro no inverno, porque me lembro muito das pessoas que não têm conforto. Que Deus nos abençoe para a boa compreensão da palavra desta noite. Eu já vou iniciar, meus irmãos, porque eu estou cansadinha, tá? Já que vocês estão aí comigo, me digam que oração só para eu ficar sabendo. O tema de hoje é curtinho, tá? É do capítulo 21 do Evangelho. A Cleusa César está aí entrando também, outra vizinha nossa aqui bem próximo, no Vila Soares, né? No capítulo 21 do Evangelho segundo a doutrina espírita, codificado por Kardec, nós temos que haverá falsos cristos e falsos profetas, né? E neste item de hoje vai nos falar sobre a missão dos profetas. A Noeli Mendes está conosco aí também. Muito bem, vocês viram que cada um deu uma hora diferente, né? Mas tudo ok. Então vamos louvar a Deus, queridos amigos, em gratidão por todas as bênçãos, por todo o amparo,
por toda a companhia maravilhosa desses nobres amigos. Nesta gratidão, elevamos nossas almas ao mais além. Elevamo-nos ao além-vida para falar com Jesus. Esquecemos o som, esquecemos as preocupações, as inquietações de nossas almas e aconcheguemos-nos nessa medida que nos proporciona hoje, neste momento, aqui, aí onde você está, no seu lar, no seu trabalho, no seu caminho, seja agora, neste momento, pela noite, pelo amanhã, pelo tempo que passar, que encontrar esta live, com certeza, se fizer o silêncio interior e se entregar, encontrará a luz que está permanentemente acesa a nos envolver, para que possamos absorver os ensinamentos de Jesus deixados sobre esta terra e ao qual seus mensageiros de luz, espíritos de verdade, com a licença do Pai e pedido do Mestre, nos trouxeram estas verdades codificadas por Allan Kardec num trabalho majestoso, elevadíssimo, nos proporcionando ainda mais a melhor compreensão destes ensinamentos benditos e que sejam de proveito para todos nós, que assim seja. Então vamos aí, estamos iniciando neste momento a 152ª reunião virtual da oração. Missão dos profetas. O que entendemos por profecias? O que acontece? Como se dá a profecia? E aqui nos diz que vulgarmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que a palavra profecia e predições tornam-se sinônimas. No sentido evangelho, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Disse que todo enviado de Deus com a missão de instruir aos homens, todo o enviado, né? De instruir aos homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Como está dizendo, vamos repetir, que todo aquele que tem como missão dada pelo Pai de instruir aos homens, de exercer esta prática, de orientar, de curar, de assistir, de envolver, né? Este é um profeta. Era esta a ideia que os judeus tinham no tempo de Jesus. E é, portanto, isto que quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, estando reunidos, escarraram-lhe no rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza-nos e dize quem foi que te bateu. A gente se revolta, né, meus amigos? A gente se revolta de ouvir esse tipo de coisa, né? Por incrível que pareça. Eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade um dia, queridos irmãos, de busquem essa oportunidade, basta querer, né? Existe a trilogia que eu falo a vida toda, né? O Amor Jamais Te Esquece,
pela força da bondade e as mãos da misericórdia, né? De André Luiz Ruiz, que fala-nos da vida do Zacarias, do sapateiro Zacarias. Foi um daqueles 70 que seguiu Cristo, né? E o Zacarias sentia essas coisas que a gente sente quando ouve, ora eles esbofetearem o rosto do Cristo, né? O Zacarias, meus irmãos, briga com ele mesmo o tempo todo no primeiro livro, né? Combatendo nele os conceitos distorcidos deste caminho, desses ensinamentos. E quando foi acontecer aquela tragédia com o Cristo, né? Aquela situação toda, ele chamou Zacarias e deu-lhe a missão de cuidar do Pilatos, porque iam atentar na vida de Pilatos, né? E Zacarias tinha que brigar com ele mesmo, porque ele, revoltou-se com Cristo, bravo, porque Cristo tinha o poder de evitar aquilo e não passar por aquilo, e não fazia, né? E com o Pilatos, que ele estava revoltado com Pilatos, querendo a cabeça do Pilatos, e Cristo dava para ele essa missão, né, de cuidar do Pilatos. Então ele tinha que lutar com ele mesmo. E aqui a gente tem que lutar com a gente mesmo, né, porque escarravam no rosto de Jesus e batiam no rosto, dizendo que ele profetizasse quem estava lhe batendo. Que coisa incrível. E a despeito disso, houve também, meus irmãos, os profetas que tiveram a presciência do futuro, né? Aqueles que adivinhavam as coisas que iam acontecer. Seja isto, se dá por intuição, vem aquele pensamento, vai acontecer tal coisa, ele diz. É um tipo de mediunidade intuitiva, né? Seja por uma revelação providencial, quer dizer, vem e diz. O anjo veio e disse, né, que que José pegasse a esposa e o filho, né, e fosse embora dali, porque Herodes estava, né, assassinando as crianças para encontrar Jesus. Então aquilo ali foi uma previdência, né? Revelação providencial. Chegou um espírito, foi visto o espírito e revelou o fato que iria acontecer, a fim de dar advertência aos homens. Isso se dá por fatos importantes, né? E quando é de muito proveito para a humanidade. Como esses acontecimentos foram cumpridos, aconteceram mesmo, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. E que, na verdade, não tão somente esta revelação quer dizer profeta, né? Mas temos que dizer o seguinte: o profeta tem o dom de ser profeta. Ele tem esse tipo de intuição, logicamente que atrás dessa premonição, dessa intuição, ou dessa visão, ou dessa audição, vai existir sempre, meus queridos irmãos, a presença de espíritos participando do fato, né? Estará assistido por espíritos. E aí temos que ver, por exemplo, vamos aqui trazer a cartomante junto, tá? Ou aqueles que recebem espíritos e estão sempre adivinhando e predizendo a vida futura das pessoas.
Veja bem, que importa saber que tipo de pessoa está dizendo, fazendo essa predição, para sabermos que é a árvore boa que dá bons frutos, né? Para sabermos se este assunto é de fonte, né? De luz, de uma fonte de que possamos aceitar e ouvir e nos ater a esse, né? A essa predição é de proveito para as pessoas, né? Ou especificamente para uma pessoa, né? Ou são interesses materiais, como vai te acontecer uma coisa boa, vai comprar não sei o quê, aquelas coisas, tem que adivinhar isso e aquilo, já vamos pensar o seguinte, que os espíritos de luz só revelam essas profecias, assistem, quando é para um fim útil à humanidade, de muita utilidade. Senão, na verdade, estarão ali predizendo este futuro espíritos perturbadores. Se é a pessoa também que está sendo o móvel dessa manifestação, esse médium que está dizendo, que de uma forma ou de outra será médium também, né? Como todos são médium, né? Se ele é uma pessoa realmente, aquele bom espírita que nós já ouvimos isso, né? Aqui mesmo no capítulo anterior, né? Que é a boa árvore que dela só pode prover os bons frutos. Uma pessoa idônea, uma pessoa responsável, uma pessoa caridosa, humana, séria, né? Esse tipo de pessoa estará com toda certeza vibrando num padrão elevado e servirá. Então, como servirá sempre como um alerta, uma predição que venha dela, né? E esta predição que venha dela sem ser consultado, porque vamos lembrar também que toda vez, ainda nós temos ainda irmãozinhos, né, que estão se tratando e os irmãos vêm perguntar sobre alguma coisa da vida. Poucos dias um irmão me perguntou se devia de vender a casa dela ou não. Então nós já sabemos que esse tipo de perguntas materialistas não são de maneira nenhuma, não são da nossa prática da doutrina espírita, tá nos envolvendo nos acontecimentos da vida das pessoas. E muitas das vezes quem tem a mediunidade de evidência, que vemos algum acontecimento na vida da pessoa, iremos, não para que a gente diga para a pessoa tão propriamente, olha, vai te acontecer alguma coisa, né? Por exemplo, vai ter um acidente contigo e a gente vai dizer, olha, amanhã quando tu sair ali, que tu for naquele lugar, vai te acontecer um acidente. Não, a gente deve dizer para a pessoa que a pessoa se cuide, não é? Por onde andar, que faça a sua oração de manhã, saia com a mente elevada do seu lar, vibrando em energias boas, né? Que conserve pela rua por onde ela andar bons pensamentos, envolvendo a todos no transitório, né? Tenha cuidado por onde andar, enfim. Nós temos uma predição de algum problema. Uma vez, por exemplo, a gente foi fazer uma irmã pediu uma proteção, ela pediu uma bênção, não é? Para o esposo que ia viajar. Ele ia para, esse fato é bem interessante, irmão. Ele ia para um congresso da sua empresa onde ele trabalhava.
E ao fazer aquela radiação, pedindo uma bênção para aquele irmão, foi visto o irmão, as malas, o avião e uma outra companheira ao lado, né? Imagina se em outros locais de religião já a pessoa vidente diria: olha, teu marido tem outra, né? Ele vai viajar com a amante. Imagina só uma coisa dessa. Não, mas o trabalho, depois que foi pedido isso para essa irmã, não foi adivinhado nada para a vida dele, mas o trabalho e a mensagem que veio da noite era sobre a verdade. Que a verdade sempre aparece, né? Mas hoje, mais amanhã, ninguém consegue fazer nada escondido, meus irmãos. Porque atrás de nós existe um batalhão de espíritos assistindo tudo que nós fazemos. E mais dia, menos dias, eles vão tratar de ajudar para que as coisas venham à tona, né? Então, vamos nisso, né? Que quando nos é dada uma mensagem espiritual de teor elevado, né? De teor elevado, sem que a pessoa pergunte, sem que a pessoa fale para a pessoa que está lhe atendendo, sem que esta pessoa que está atendendo conheça a sua vida, sem que não conheça a sua vida, não saiba que ela está vivendo aquele problema, essa pessoa receber a mensagem de um espírito e esse espírito disser qualquer coisa a respeito desse assunto, pode escrever porque será. Mas diferente é fazer pergunta para os espíritos: e tal coisa vai acontecer ou não vai acontecer? Isso é impossível. Os espíritos que lhe respondem isso, as pessoas em nome de uma religião que nada a ver, usando o nome da doutrina espírita, vêm dizer que são espíritas e saem adivinhando a vida dos outros. Ou mesmo que veja, seja espírita e veja, e não use essa sua visão para uma orientação à vida da pessoa, até mesmo uma leitura do evangelho a respeito daquilo. Posso, né? Você está tendo um problema com o filho, estou vendo que você vai ter um problema sério com seu filho, que vai lhe trazer muitas tristezas. O que tenho que fazer com isso? Orientar que você conheça o capítulo 14 do Evangelho, que leia o capítulo 14 para melhor compreender, né, os laços de família. Vamos levando por este lado, porque a pessoa vai fazer a leitura e vai compreender melhor este lado. Todos devem conhecer isso aí. Esse capítulo é muito importante para a família, o nosso convívio com os filhos, né? As dificuldades, as desavenças de família. Então, a visão, que é também uma profecia, não é? Porque a visão, esta que nos desvenda o futuro, o momento da pessoa, não é para que se saia aos quatro ventos dizendo que aconteceu isso aqui. E muito menos falar com outras pessoas a respeito deste assunto. Eu trabalhei para fulana e vi da vida dela. Não pode. Ademais, já sofremos muito com isso, né, meus irmãos? Na trajetória passada, é uma irresponsabilidade imensa não existir, e já denota-se a irresponsabilidade do médium, do trabalho, este irmão, que saia da casa espírita comentando o que se aconteceu lá dentro. O que aconteceu no trabalho, no tempo que se trabalhava com mediúnica, né?
o que tinha acontecido no trabalho, o que os espíritos tinham dito, o que está acontecendo com a vida da dona fulana e com a vida da dona Beltrana. Uma pessoa que comente sobre o desenrolar do trabalho espírita denota ser uma pessoa extremamente irresponsável e indigna de participar das intimidades de um trabalho espiritual. Hoje já não acontece mais tanto, mas nós já vivemos isso, né? Sair dali e ir mundo afora relatar os assuntos da casa espírita, esses assuntos do trabalho espiritual, os assuntos do nosso intercâmbio espiritual, mesmo que você até nem frequente uma casa espírita e que tenha suas visões e as predições que lhe chegam, irresponsavelmente não frequenta, né? Não se aprofunda. E isto lhe custará muitos quinhões, né, no futuro, né? Porque não existe desculpa para não adotar esta verdade, essa luz, quando nos chama, né? Os exercícios da vida nos chama a esse caminho. E então, se você usar esta visão para estar se declarando possuidor de tal e tal dom, para se engrandecer, se envaidecer, saiba que você está infringindo leis muito graves, e as consequências lhe serão drásticas de você sair mundo afora declarando adivinhações pela vida das pessoas. Muitas das pessoas já perderam até a vida. Muitas das pessoas se suicidaram pela irresponsabilidade de médiuns que lhe declaravam isso, você tem isso, você tem aquilo, você tem uma doença grave, e você vai morrer em seguida, você isso, você vai aquilo. Isso chama-se despreparo, irresponsabilidade e blá, 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 e blá, blá, blá. Tá bem? Então, meus queridos irmãos, vamos ver que toda profecia que seja trazendo uma mensagem de proveito para a humanidade, no geral, né? Instrução, defesa civil de perigos da humanidade, grandes tragédias, grandes acontecimentos, ensinar, usar, divulgar a doutrina, trabalhar, movimentar, estudar esta prática deste intercâmbio, desta manifestação dos espíritos através deste médium, é um fato de grandíssima responsabilidade para todos nós, e sempre que lidarmos com isso, ouvir alguém comentar que está indo aqui, está indo lá, e que lá acontece isso, e que lá acontece blá, 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 vamos analisar bem a situação. Muito obrigado por suas presenças. Agradeço muitíssimo, que Deus nosso Pai nos abençoe, a luz bendita se faça sobre todos os lares. Peço já, antes de fazer o encerramento, desculpa a todos vocês, não estou respondendo as mensagens, meus queridos, porque é impossível, né? Os afazeres com a mãezinha, uma casa inteira para arrumar de quem chegou de mudança, né? Então não temos tempo realmente, está muito difícil. Mas nossos corações seguem unidos, estaremos sempre nos horários da nossa oração, né? Seja o dia que for, feriado ou não, com chuva ou sol, não importa, porque estamos nos elevando a Jesus. E agradecemos a este Mestre bendito por todo o seu amor e por toda a luz que nos ilumina.
Agradecemos por este momento divino que adentrou em nossas vidas e que fez morada. Continuamos intercambiando nossa fé e nos fortalecendo diante do seu amor e da sua grandeza. E lhe pedimos, pelos movimentos de espiritualização que se opera no mundo todo, por toda a fé, por toda a devoção. E pedimos por toda a descrença, por toda a irreverência, por toda a irresponsabilidade. Lhe pedimos por todos os homens que enxergam 1000 valores na sua trajetória e ainda não encontraram tempo de visualizar Jesus. Pedimos pelos enfermos, pelos asilos, pelos hospitais, pelas casas de correção, pelos abrigos de menores, pelos vícios, pelas tristezas, pelas grandes tragédias da vida, pelos lares, pelo trabalho, por todas as pessoas que nos cercam, pela compreensão, o amor e a fraternidade com todos aqueles que estão a caminho conosco. Que possamos adormecer em gratidão ao Pai pelo abençoado dia que tivemos e saibamos ainda mais elevar gratidão no momento do despertar e seja para Ele nosso primeiro pensamento, porque queremos, mesmo diante de qualquer dificuldade da vida, estar e merecer a sua companhia. Tenham todos uma fraterna noite de descanso. Abençoados sejam hoje e sempre. Muito obrigada e até amanhã. Em nome do Senhor, às 20h15 faremos nossa oração da noite. Que assim seja.